Bom, primeiro, porque eu acho que eu também vou ser a próxima, então vou já aproveitar, agradecer o convite, que eu fiquei muito honrada em estar aqui, tendo a oportunidade de discutir esses assuntos que são temas interessantes do direito tributário. Então, primeiro agradecer ao presidente, ao doutor Latif, a Aline, minha colega, a doutora Aline, que é minha colega lá da UERJ, a doutora Ana, a doutora Juliana, ao Cristiano também, por ter feito essa ligação, agradeço. Antes de começar a minha apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre o que a doutora Juliana falou sobre a prescrição intercorrente, porque a prescrição, como ela bem disse, ela é uma forma de extinção do crédito tributário, por isso tão importante. Mas o que acontecia antigamente? Não bastava ocorrer só o tempo de 5 anos a partir da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, por exemplo, da constituição definitiva do crédito tributário, e eu estou partindo da constituição do crédito tributário, da inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas o que acontecia quando a execução fiscal ela começava a acontecer? Passados 5 anos, passados 10 anos, 16 anos, quando havia uma decisão judicial, essa decisão judicial ela era sempre no sentido de que a prescrição não tinha ocorrido com a passagem de tempo de 5 anos, porque houve morosidade do judiciário e aí a fazenda não poderia ser prejudicada por causa da morosidade do judiciário. E aí essa segurança jurídica que todos os contribuintes buscam, ela acabava ficando ameaçada. E quando isso acontecia, ainda nos tribunais superiores, ainda se aplicava a súmula, além da súmula 106, aplicava ainda a súmula 7, de que as instâncias superiores não podiam rever as provas do processo e, portanto, mesmo sendo matéria de ordem pública, a prescrição, então, ela não era decretada e esse processo voltava para a execução, lá para a primeira instância. Então, o que aconteceu? A doutora Juliana apontou aqui o grande número de processos de execução fiscal que estão nos escaninhos do judiciário, que ficam anos, e esses contribuintes ficam ali à mercê mesmo dessa movimentação, sem saber se aquele crédito tributário vai ser cobrado depois de 10, 15, 20 anos. Então, o que aconteceu e qual a importância da prescrição intercorrente? É que, no meu entender, na minha leitura da prescrição intercorrente, é que quando a fazenda começa a fazer as diligências para achar o devedor, para achar bens para nomear a penhora, e não encontrando esses bens, esse processo ele fica paralisado 1 ano, depois de 1 ano começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. Então, você acaba afastando a possibilidade da aplicação da súmula 106, porque a fazenda tem que correr atrás, dentro desse período que o processo está paralisado, para encontrar bens, para encontrar o devedor. E essa é a grande importância, eu acho, dessa decisão do STJ de ter regulamentado a prescrição intercorrente. Ainda a gente vai ver como é que essa decisão vai ser aplicada, porque ela até foi proferida em sede de recurso repetitivo, então ela deve ser estendida para outros casos parecidos. O ponto o advogado vai ter que deixar bem claro, ou a fazenda vai ter que deixar bem claro, que aquele caso se enquadra ou não naquela hipótese da prescrição intercorrente. Então, eu acho que para os contribuintes foi um avanço, acho que em prol da segurança jurídica foi um avanço, mas essa é uma opinião também muito particular e é a minha leitura, Vamos ver como é que essa jurisprudência vai ser, como é que esse precedente vai ser aplicado nos casos futuros, mas eu acredito que possa ajudar a afastar esses casos onde a aplicação da súmula 106 não permitia a avaliação mais criteriosa por parte do judiciário em relação aos casos de prescrição. No caso da jurisprudência administrativa, a prescrição intercorrente ela ainda não é muito aplicada, porque
falando aí de execução fiscal, e a execução fiscal ela só se dá em sede de processo judicial, né? Então, a gente vai ver casos de decadência, muitas vezes, sendo apreciadas pelo Tribunal Administrativo. Fico interessada depois em ver como é que talvez esses casos, ou como é que o CARF possa trabalhar ou discutir esse assunto, né? Mas eu acho que sim, foi um grande avanço para os contribuintes essa decisão do STJ. Fazer uma última parte da doutora Paula, jogadora do CARF, né, representante dos contribuintes, e seguindo, né, nessa linha também, eu acho que na questão de segurança jurídica, eu entendo que a atividade empresarial é uma atividade eminentemente de risco, e acontece muitas vezes de uma empresa não ter êxito. Lógico que existem os fraudadores, né, quem é da PFN vai dizer isso, mas tem gente que não, que tentou empreender e realmente não teve êxito, infelizmente. E eu li uma reportagem que me deixou refletindo, informações que eu realmente não sabia, no Infomoney da semana passada, ou retrasada. Teve uma reportagem que colocou que nos Estados Unidos, o Walt Disney, antes de criar o Mickey, o Henry Ford, antes do Ford, e o Milton Rushrace, antes de criar o chocolate deles, eles faliram. Só que lá as dívidas tributárias prescrevem. Então, o que acontece? Hoje, um empresário brasileiro que não tem êxito nos seus negócios, ele fica com essas execuções atrás deles e olha, muitas das vezes eles não têm, de fato, dinheiro para pagar. Isso aí não prescreve, isso não acaba, essa pessoa não consegue empreender de novo, normalmente ela tem, então, o efeito cascata de tudo isso. E eu tive a oportunidade de ir num congresso da Receita Federal, junto com a doutora Ana Carol Fragoso, ali nós fomos, onde eles apresentavam para o pessoal da Receita mesmo quanto eles conseguiam recuperar, e me chamou a atenção que eu acho que era 1 ou 2% do passivo judicial que eles conseguiam botar para dentro, de novo, dos cofres públicos. Então, a gente tem que ver a questão da prescrição, realmente ela tem que ser regulamentada, e acho que já seria tipo um castigo suficiente, né? A pessoa já está sem bens, ela já está falida, ela já está com execuções em cima dela, né? Sem conta em banco, mas tem que dar um período de dizer até aqui vai, e a partir daí, se comece a vida de novo. Eu acho que na MP 899, agora que saiu, do contribuinte legal, começa a surgir a possibilidade, me corrijam se isso já existia antes, mas eu nunca vi acontecer, de o fisco pedir a falência, né? Então está previsto ali de pedir falência de empresas. Eu não sei se eles vão fazer isso de uma maneira estratégica, mas às vezes para o empresário é melhor ele ser declarado falido e pagar aquele preço ali daquele período que ele está falido, do que simplesmente ter um débito que nunca prescreve, uma dívida que só aumenta. Então, realmente, né, essa questão da prescrição intercorrente ser regulamentada, ter um marco temporal, eu acho que é uma evolução muito grande dentro de um país que está querendo crescer, se destacar no mercado mundial, com muita gente querendo empreender. Então, acho que esse apoio os empresários precisam, né? Acho que aquele momento, a própria medida provisória 899, que permite a negociação do procurador com o fisco, acho que ela sinaliza no sentido de que não é, o empresário brasileiro não é safado. Ele vive num cenário adverso onde é realmente muito difícil de empreender. Então, muitas vezes ele não tem êxito. E se ele não tem êxito, nós temos que ver como é que a gente vai resolver isso. Então, até quem mata, né, tem um tempo de carência para cumprir sua pena, mas quem deve impostos no Brasil, não. Então, vou passar então a palavra para a doutora Paula, né? A doutora Paula, ela é doutoranda ali na UERJ, né? Nós, representante dos contribuintes no CARF, então, a doutora Paula, seja bem-vinda à nossa comissão, é um grande prazer tê-la aqui, por favor. Obrigada, gente. Eu vou falar sobre um tema que ultimamente está bastante em voga, né? E que todo mundo fala sobre planejamento tributário. Planejamento tributário, todo mundo quer saber como fazer um planejamento tributário, quais são os impactos, o que significa
um planejamento tributário. E aqui a gente vai falar sobre o planejamento tributário das empresas, porque todo mundo pode fazer planejamento tributário, a pessoa física pode fazer um planejamento tributário, né? A partir do momento que você vai fazer seu imposto de renda no final do ano, a própria Receita Federal dá a oportunidade, dá a alternativa para o contribuinte, pessoa física, de escolher se ele quer fazer uma declaração simplificada ou se quer fazer uma declaração completa, né? E é uma opção, a gente chama isso de opção fiscal, que o contribuinte tem de fazer essas escolhas, né? O contribuinte também, pessoa física, pode fazer uma opção em declarar em conjunto com o cônjuge ou fazer uma declaração separada. Então, são opções fiscais. Hoje, a gente vai falar sobre o planejamento tributário corporativo, planejamento tributário das pessoas jurídicas, tá? Então, essa é uma delimitação do que a gente vai falar aqui hoje. E quando a gente fala muito de planejamento fiscal, a gente sempre vem e tem dois extremos na nossa cabeça, né? A primeira é a evasão fiscal, é o ilícito. É aquele contribuinte que, depois que o fato gerador ocorreu, ele arma uma situação ou planeja uma situação para esconder que o fato gerador ocorreu da Receita Federal. Isso é crime, é um ilícito, né? Então, entre o ilícito e aquela opção fiscal, como a gente já falou, né, da pessoa física ou mesmo da pessoa jurídica, que tem uma alternativa, a opção na lei, ele pode escolher se ele quer declarar o imposto de renda seguindo o regime de lucro real ou de lucro presumido. Ele vai fazer conta e vai ver o que ele pode pagar menos, né? Essa é uma opção fiscal. Mas entre esses dois extremos meio óbvios, né, a gente tem algumas situações que ocorrem, eu chamo até, quando eu escrevo no meu artigo, eu chamo disso de uma paleta de licitude. Porque entre o ilícito óbvio e o lícito óbvio, existe ali uma zona onde o contribuinte se organiza, mesmo antes da ocorrência do fato gerador, que o evita. E aí existem dois conceitos que aparecem ultimamente na literatura, né? E mesmo a gente hoje já vê na própria jurisprudência do CARF e nos casos que a gente julga diariamente, a gente falando muito sobre planejamento tributário agressivo e planejamento tributário abusivo. E muitas vezes no Brasil esses dois conceitos eles são confundidos. Eles são usados aqui por nós como se fossem uma coisa só, aquela zona cinzenta que significaria a mesma coisa. Só que elas não são, eles não têm o mesmo significado. O significado do planejamento tributário abusivo, ele traz a ideia realmente da figura do abuso. E o abuso é um ilícito que está previsto no Código Civil. Ele pode não estar tipificado com todas as palavras no Código Tributário Nacional, mas o abuso é um ilícito dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele está lá previsto no Código Civil, né, no artigo 149, e em outras figuras também, de fraude à lei, de simulação, de abuso de forma e o próprio abuso mesmo, o abuso de direito. Então, quando a gente fala em planejamento tributário abusivo, a gente está falando aqui de um ilícito. E de novo, eu vou deixar isso muito claro, né, que essa é uma posição pessoal minha. Porque, como eu disse, no Brasil, diferentemente de outros países, ou da OCDE, de países anglo-saxões, que já vem fazendo uma distinção entre planejamento tributário abusivo e agressivo, no Brasil a gente ainda não tem essa delimitação muito consolidada ainda, tá? Então, essa é uma divisão que eu faço dentro dos meus estudos acadêmicos que estou trazendo aqui para vocês. O conceito de planejamento tributário agressivo, ele vem sendo desenvolvido pela OCDE. E por que ele surgiu? Grandes multinacionais que operam em vários países, como Apple, Starbucks, McDonald's, eu estou dizendo assim, Google, porque esses casos eles estão na mídia quase todos os dias. Se
você colocar aí planejamento tributário Apple, Google, vão aparecer inclusive as sessões do Senado americano, onde os senadores, avaliando esses planejamentos tributários, reconhecem que eles são lícitos e, portanto, não podem ser glosados, porque como é que você glosa um planejamento lícito, né? Mas existe aí uma percepção de que eles são imorais. Ora, existe sim a moralidade administrativa, né? Mas por enquanto a gente só pode aplicar ou glosar um planejamento dentro da lei, até porque a tributação ela está muito vinculada àquele poder, né, de se não tem lei, não tem no taxation without representation. Então, se não tiver uma lei, você não pode tributar, até pelo princípio da legalidade, da tipicidade. Então, como é que se combate esse planejamento tributário agressivo? Hoje a gente vai falar sobre o combate do planejamento tributário abusivo, tá? Eu vou deixar o planejamento tributário agressivo para vocês lerem o livro, que isso está no meu artigo. A gente tem meia hora, então a gente vai falar muito do abuso. E por que eu escolhi falar sobre o abuso hoje, né? Porque existe uma discussão muito grande sobre as formas de combate ao planejamento tributário abusivo. A Lei Complementar 104 de 2001, ela introduziu o parágrafo único no artigo 116 do CTN. E com isso, abriu-se a possibilidade da Receita Federal glosar planejamentos tributários, né, que fossem engendrados com falsidade, com simulação. E o próprio parágrafo único do artigo 116 estabelece que ele precisa ainda ser regulamentado. Então, hoje, existe uma discussão muito grande sobre a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 116. A Receita pode glosar planejamentos tributários que sejam abusivos? Então, existe uma corrente que fala, né, que é da qual eu me filio, que o abuso ele já está previsto no ordenamento jurídico. O abuso de forma, o abuso de direito, a fraude à lei, a simulação. Esses são institutos que já estão presentes no ordenamento. Então, verificados aqueles requisitos, né, que demonstram que aquele planejamento foi engendrado mesmo para fraudar uma lei ou evitar uma lei imperativa, ou mesmo com abuso de forma, ou que cuja finalidade, né, não esteja atrelada à forma devida, como ele deveria, aí se configura o abuso. Então, na doutrina estrangeira, o abuso está muito ligado à artificialidade dos planejamentos tributários. E aqui a gente fala muito da finalidade do negócio, se ela se coaduna com a forma escolhida para revestir esse negócio jurídico. Então, existe primeiro essa discussão se o artigo 116 precisa ser regulamentado ou não, e eu me filio àquela linha que ele não precisa ser regulamentado porque essas figuras já existem no ordenamento. Mas existiu, quando o Executivo elaborou a MP 66, de inserir a regulamentação do parágrafo único do artigo 116 e o Congresso rejeitou essa proposta, né? Então, onde tentou se estabelecer aí uma figura que é a falta de propósito negocial dos planejamentos tributários. Então, hoje, quando a gente chega a auto de infração nas empresas, muitas vezes o auditor fiscal, ele justifica o auto de infração pela falta de propósito negocial daquele planejamento tributário. Mas ele está sempre ancorado em outra figura dentro do ordenamento jurídico para poder dar robustez àquele auto de infração. Então, eu vou discutir um pouco isso. Fiz uma análise de alguns casos que eu vou trazer para vocês, espero que não seja muito técnico e nem muito complicado, para que a gente veja como é que a jurisprudência administrativa tem usado essas outras formas, né, esses outros institutos de direito que não estão previstos no Código Tributário, no direito tributário, mas estão previstos no direito civil, e eu entendo que o ordenamento jurídico é uno, então ele pode ser aplicado,
mas como é que esses instrumentos ou como é que esses planejamentos tributários estão sendo avaliados na jurisprudência administrativa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu já falei sobre evasão e elisão fiscal. O professor Marcos Abram, que é professor da UERJ e é juiz federal também, ele fala que essa dicotomia, que ela não apresenta dúvidas. Todo mundo sabe o que é evasão fiscal e todo mundo sabe o que é elisão, né? O fator temporal é o fator simples, como eu disse. A ocorrência antes do fato gerador é evasão fiscal. Depois, se houve uma manobra depois da ocorrência do fato gerador, é evasão fiscal. Se houve um planejamento que evitou que aquele fato gerador se materializasse, aí a gente tem um caso de elisão fiscal, né? Então, eu gosto muito dessa definição do Narciso Rica, que ele diz que a elisão para nós é não entrar na relação fiscal e a evasão é sair dela. Exige, portanto, estar dentro, haver estado ou podido estar em algum momento. Então, ele faz mesmo essa delimitação temporal para fazer essa distinção. Mas a gente, falando do planejamento tributário abusivo, né, como é que ele pode ser definido? E aí, entrando um pouco numa definição e num conceito, são planejamentos fiscais, aqueles arranjos que, embora previstos na legislação vigente, então é aí, né? Eles levariam a uma redução significativa da carga tributária do contribuinte, incompatíveis com a efetiva transação. E aí, nesse caso, a gente vê que quando você vai verificar se ele é incompatível com a transação, se a forma que revestiu aquele planejamento tributário, ele não se coaduna com a finalidade do negócio jurídico, então verifica-se a artificialidade. Então, assim, seria o conceito de um planejamento tributário abusivo. Agora, existem outros autores que conceituam o planejamento tributário abusivo como aqueles arranjos, aquelas transações não motivadas por propósitos negociais válidos, ainda que revestidos de uma forma que possa parecer como tal. E aí, essa figura da falta de propósito negocial, que ela foi importada do direito estrangeiro e muito mais da common law, porque a common law, como vocês sabem, ela é desenvolvida através de precedentes, né? E aí se criou essa figura da falta do propósito negocial. Mas quando você vai ver a própria doutrina estrangeira, mas de civil law, eles não se baseiam na falta de propósito negocial, que seria um planejamento tributário abusivo. Só que a gente sabe que o ser humano ele tem criatividade, né? E esse eu brinco que é um dos grandes assets de qualquer empresário ou de um empregado de uma grande empresa, né? Ser curioso, ser criativo e estar sempre pensando em alternativas mesmo para maximizar o lucro do acionista. Esse é o objetivo da empresa, né? Só que eu, como profissional de compliance, eu não posso deixar também de observar que tudo isso tem que ser feito dentro da lei. E o que a gente não está falando aqui, né? A gente já separou muito bem o que é evasão, o que é sonegação fiscal e o que é elisão, mas o planejamento tributário abusivo ele ficaria ali numa zona cinzenta que tem que ser verificado até que ponto o contribuinte está estressando esses limites da licitude, né? Então a gente vai ver aqui dois planejamentos tributários sobre o mesmo fato, que é a venda de ativos ou de uma empresa, né, por outra pessoa jurídica, e como é que foram feitos esses planejamentos tributários e como é que eles foram avaliados na jurisprudência administrativa. Bom, a gente já falou sobre o artigo 116, também se ele precisaria de regulamentação ou não, então a gente já passou por isso. É que eu vou falando, né, gente, eu empolgo, esse é um tema que eu gosto, e aí eu esqueço de passar o slide. Mas quem não tiver acompanhando, essa empresa que era fabricante de balas e doces, ela pegou uma empresa de prateleira
ela fez um drop-down de ativos ali, né? Fez uma cisão do seu negócio, então pegou lá um negócio de chocolates e fez o drop-down de ativos aqui nessa empresa de prateleira. Eu não sou, eu particularmente, quando eu vejo esse tipo de arranjo, assim, é muito comum usar a empresa de prateleira para fazer uma cisão de um negócio, principalmente quando você quer preparar uma empresa ou um negócio para venda. Normalmente é assim que se faz para facilitar essa venda. Então, até aqui vocês vão ver, né, que a forma utilizada ela está totalmente de acordo com o que se faz no mercado. Num segundo momento, posso ficar em pé? O professor tem mania de dar aula de pé, né, gente? Então, vou aproveitar aqui para, eu não sei apertar um negocinho. Aqui, ó, funcionou. Bom, então, num segundo momento, depois que foi feito a constituição da empresa de prateleira e a integralização de ativos, o que aconteceu? Essa empresa, então, de prateleira, ela foi feita uma redução de capital. Então, essa empresa de prateleira que estava ligada a essa empresa B aqui, quando houve uma redução de capital, ela passou a estar ligada na estrutura na empresa A, olha, tá vendo? Então, ela passa aqui a ficar controlada pela empresa A e não mais pela empresa B. Deu para entender aqui o movimento? Bom, a partir daí, a compradora no Brasil assina um memorando de entendimento, um MOU, com a empresa A aqui no Brasil. Então, em vez da empresa B fazer a venda, porque como ela era um negócio da empresa B, quem poderia fazer a venda seria a empresa A. Acontece que se houver ganho de capital aqui nessa venda, esse ganho de capital ele vai ser tributado a uma alíquota no IR de 25% e vai haver também a incidência de contribuição social sobre lucro líquido a 9%. Então, esse ganho de capital vai ser tributado em torno de 34%. Tá? Se ela for vendida por essa empresa no Brasil. Ora, mas se essa venda for realizada pela empresa uruguaia, não há incidência de contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda cobrado aqui é cobrado a uma alíquota de 15%. Então, há uma redução significativa de tributo. O que aconteceu, então, num terceiro momento? Num terceiro momento, houve de novo nova redução de capital com aumento de capital aqui. Então, foi como se ela devolvesse as ações. O presidente, que é sempre um representante da Fazenda, um conselheiro representante da Fazenda, ele tem o voto de qualidade. E, nesses casos, muitas vezes, nos julgamentos de planejamentos tributários, muitas vezes ele é decidido pelo voto de qualidade. Qual a importância do voto de qualidade para os julgamentos administrativos? O contribuinte ele vai ter sempre a alternativa de recorrer ao judiciário, caso ele não fique satisfeito com a decisão em sede administrativa. Só que a decisão administrativa, ela vincula a Fazenda Nacional. Então, se a Fazenda Nacional perde na instância administrativa, ela não pode recorrer ao judiciário. E essa é a grande importância, e agora eu vou puxar um pouco de sardinha para o trabalho do CARF, mas essa é a grande importância de se recorrer a um tribunal administrativo previamente a uma discussão judicial. Quais são essas vantagens? Essas vantagens elas são significativas e economicamente significativas. Por quê? Primeiro, porque ele é um tribunal muito técnico. Então, os planejamentos tributários e os assuntos tributários, eles vão ser analisados com muito critério. Se vocês forem ler os acórdãos que são proferidos pelo CARF, os relatórios são muito detalhados e os votos são muito consistentes.
mesmo que haja diferença nos entendimentos, como vocês viram aqui, porque cada caso é analisado a caso. Não existem recursos repetitivos ainda, e apesar de existirem os paradigmas, né, e as súmulas para uniformizar esse entendimento do CARF, os casos são avaliados caso a caso, individualmente. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que se você vai discutir uma execução fiscal em juízo, muitas vezes você tem que fazer um depósito, né, no caso de embargos para execução. É necessário fazer ou um depósito judicial, ou oferecer uma carta-fiança, né, ou dar uma garantia, o que acaba inviabilizando, muitas vezes, um contribuinte e realmente buscar judicialmente uma prestação jurisdicional em relação ao planejamento tributário ou uma autuação fiscal. Paula, pela brilhante exposição. Essa questão dos planejamentos tributários é de extrema relevância, né, para o empresariado nacional. Então, essa questão do que é aceito, o que não é aceito, se a gente for analisar sob uma perspectiva histórica, há uns anos atrás, até esse tipo de empresa de constitui e depois constitui para venda de imóveis, então inicialmente era aceito, depois, então assim, existe uma especialização por parte do governo no sentido de o que pode, o que não pode. Eu comprei o livro da doutora Paula ontem, excelente artigo, adorei o artigo e realmente indico a leitura a todos, porque a doutora mostra casos similares onde o mesmo tribunal, o mesmo conselho, deu decisões diferentes. Né? No artigo tem os números, eu fui olhar ali quem são as empresas. Às vezes é a mesma turma. E fica o questionamento para a gente debater depois. Será que o CARF não tem uma tendência a ser mais rígido com empresas maiores e autos maiores? Porque quando chega na parte em algumas pessoas físicas menores, e daí quando vem aqueles casos muito grandes, né, às vezes eles não, mas aqui é muito, talvez para a gente pensar uma visão mais fiscalista, será que isso acontece, será que não acontece? Porque não existe uma uniformização de jurisprudência, então, mas indico a todos, é muito interessante o artigo, eu adorei, doutora Paula. O nome do artigo da doutora é A Abusividade nos Planejamentos Fiscais, uma análise da jurisprudência do CARF, está até sublinhadinho aqui para provar que eu li. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Ana Soezima. A doutora Ana é membro aqui da nossa comissão, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, doutoranda pela Universidade de Coimbra, sócia do escritório Soezima Veiga. Então, passo a palavra para a doutora. Vou puxar o gancho aqui da doutora Paula. Pode passar o microfone também. Só vou aqui pegar meu óculos, porque